Saudações a si que nos acompanha, bem-vindos a mais uma grande entrevista do Jornal Mercado. Nesta edição temos como convidado Elmer Serrão, PCA da Arseg. A quem eu estendo os meus cumprimentos, desde já agradeço pela disponibilidade. Boa tarde, obrigado. Muito bem, nós vamos então falar da Arseg, a Agência Angolana de Regulação de Seguros e Supervisão de Seguros, que esta semana comemora mais um aniversário. Dr. Elmer, desde a sua criação da Arseg até agora, que marcos apontam até o momento? Bom, a Arseg, uma correção, não é o dia da Arseg, comemora-se no dia 5, dia dos seguros. A Arseg, ao longo desses anos, viveu várias etapas que não são indissociáveis dos vários contextos político-económicos de Angola, né? Entre essas etapas, entre esses momentos, destacam-se o início de todo o processo de organização e enquadramento regulatório do mercado de seguros, com a criação do Instituto de Supervisão de Seguros, e então esse Instituto de Supervisão de Seguros evoluiu para um formato mais autónomo em relação à tutela, dando origem então à Arseg enquanto agência de regulação de seguros, dentro de um modelo de organização institucional com mais autonomia, com poderes de regulação efetivos e com poderes de supervisão e de enforcement, de sancionar. Do ponto de vista da evolução mais macro da Arseg enquanto organização, foi mais ou menos essa a trajetória que ela passou, do modelo puramente institucional enquanto Instituto de Supervisão de Seguros, onde pontificavam situações como o vínculo jurídico dos funcionários da Arseg em relação à Arseg ser presidido pelo vínculo do funcionalismo público, o que constitui uma barreira para a própria função da Arseg, a possibilidade de ela se auto-organizar internamente e tomar decisões com mais autonomia estava muito limitada no contexto mais institucional da sua organização, e quando evoluiu para um contexto mais independente, mais autónomo, com a aprovação do Estatuto da Arseg, do Estatuto que está atualmente em vigor, essas características caíram e então a Arseg renasce como num formato mais de agência, com poderes e com maior autonomia. Sob a perspectiva do mercado propriamente dito, há a destacar, sem sombra de dúvidas, o momento da chamada liberalização do mercado, a partir da publicação da Lei 1/00 no ano 2000, que até então era um mercado que funcionava num regime de monopólio por parte da ENSA, a única empresa até então pública, e que dominava o mercado de seguros em Angola.
Com a aprovação da Lei 1/00, o mercado, portanto, foi aberto, se é o termo correto, a novos operadores, e de lá para cá evoluiu não só em número, mas em sofisticação, em operações. Portanto, esses são as duas grandes perspectivas. Adicionalmente, do ponto de vista regulatório, houve um grande movimento regulatório a partir do ano 2000, com a aprovação da Lei 1/00, nomeadamente a regulação de matérias do setor, fundos de pensões, contratos de seguros, provisões, garantias financeiras e ativos representativos das provisões, enfim, toda uma série de matérias que necessitavam de ser regulamentadas naquele momento. Isto foi feito. Nós vimos operando ao abrigo dessa regulamentação, que cobria todos esses aspectos, e em 2019, na altura da nomeação do atual Conselho de Administração, que sofreu um pequeno ajustamento, um dos grandes desafios foi lançar as bases para a revisão desse quadro regulatório. O quadro regulatório teve o seu papel importante numa determinada época, mas era chegada a hora de começar a pensar para frente e verificar se efetivamente ele continuava a cumprir com as funções que deve cumprir vis-à-vis a própria evolução que o mercado teve. Desde o crescimento do número de operadores, a complexidade dos produtos que oferece, a questão da literacia financeira que Angola enfrenta, a questão da educação financeira, e isso foi feito, não é? A estratégia passou por atacar, com as devidas aspas, a matéria mais urgente, que era ligada ao setor segurador, e felizmente tivemos recentemente a aprovação da Lei da Atividade Seguradora e Resseguradora, Lei 18/22, que vai, no fundo, dar resposta a essa evolução que o mercado registrou. Sob a perspectiva regulatória, ainda há muito por fazer, nomeadamente a regulamentação dessa lei, mediante normas emitidas pela própria ARCEP. Há ainda a necessidade de se fazer aprovar o enquadramento base, quer da mediação de seguros, quer do contrato de seguros, quer dos fundos de pensões. Isso foi um dos desafios que encontrou quando assumiu a liderança da ARCEP em 2019? Foi, sim, senhor. Para que, em momento posterior, possamos então regulamentar todo esse enquadramento base. Sob a perspectiva da supervisão, nós temos estado numa curva de aprendizagem. Como referi, até 2000 o mercado operava num sistema de seguradora única. A ARCEP, do ponto de vista de construção de capacidade interna, tem estado a aprender com a evolução do próprio mercado, e essa ação de supervisão tem sido reforçada e tem sido mais atuante. Pensamos que há muito por fazer ainda. Nós, sozinhos também, não vamos ser tão sucedidos, daí que é fundamental que haja sinergias
com os demais reguladores do sistema financeiro, o que temos vindo então a fazer, né? A tentar incrementar a cooperação com o Banco Central e com a Comissão do Mercado de Capitais, na medida em que haverão sempre zonas cinzentas de supervisão, pois o nosso sistema financeiro permite que, sobretudo, as instituições financeiras bancárias possam desenvolver atividades nos outros setores do sistema financeiro, nomeadamente mercado de capitais e segurador. Prova disso é que recentemente teve o Fórum Mercado de Capitais e Seguros e muitos reclamam pelo facto dos bancos, né, terem uma maior cota de mercado dentro do mercado de capitais. E como é que a RSEG olha para esse fator? O mercado de capitais é, por excelência, o local de investimento das empresas de seguros e de fundos de pensões. Os produtos transacionados no mercado de capitais são produtos com maturidades longas e as poupanças, o capital que é, digamos, arrecadado pelas seguradoras e pelos fundos de pensões é um capital estável. Estável na medida em que essas responsabilidades que essas empresas assumem são responsabilidades também de longo prazo. Portanto, há aí um casamento entre aquilo que são as maturidades dos produtos vendidos no mercado de capitais e a estabilidade dos fluxos financeiros arrecadados por essas empresas. Bom, isto é inegável. Sucede, porém, que na fase, no estágio atual do mercado de capitais, ainda se verifica uma necessidade de se dar profundidade ao mercado de capitais. Profundidade e liquidez ao mercado de capitais. Portanto, um investidor tem que facilmente se desfazer dos ativos que possui no mercado de capitais. Para isso, é necessário que esses ativos, é necessário que o mercado transacione muitos ativos, é necessário que diversifique esses ativos para lhe dar profundidade e liquidez. Não faz sentido eu investir no mercado de capitais se eu tiver dificuldade depois para me desfazer desses ativos. O outro aspecto tem a ver com a necessidade de essa mensagem de importância do mercado de capitais para as empresas de seguros e para as sociedades gestoras de fundos de pensões, essa mensagem ser passada no fundo, haver aqui um alinhamento entre esses interesses e os interesses de quem se vai financiar no mercado de capitais. Portanto, do ponto de vista das sociedades seguradoras e fundos de pensões, há a necessidade de procurarem know-how técnico, há a necessidade de olhar para o mercado de capitais efetivamente com esse interesse, com essa apetência, e do ponto de vista do mercado de capitais há a necessidade de se desenvolver estratégias para que haja profundidade e liquidez do mercado. Por exemplo, na perspectiva das empresas de seguros, falou-se muito no fórum sobre a questão da falta de conhecimento. Pronto. E a falta de conhecimento pode ser perfeitamente contornada mediante o recurso à
a know-how técnico especializado, nomeadamente o recurso a sociedades gestoras de patrimónios, as gestoras de ativos. Essas são as empresas que dentro do próprio mercado de capitais são empresas supervisionadas pela CMC. Essas são as empresas que têm vocação para fazer investimentos. Fazer investimentos financeiros, além de know-how técnico, é necessário alguma especialização. E as empresas de seguros têm como objeto primário a comercialização de risco, de produtos ligados ao setor, de produtos de seguros. E devem-se focar aí. O interesse das empresas de seguros e dos fundos de pensões pelo mercado de capitais já está aí. Recordo-me que os fundos de pensões foram fundamentais na única emissão de obrigações que o mercado de capitais registrou. E, portanto, digo-lhe que foi a única, até agora, emissão de obrigações corporativas. A carteira das empresas de seguros hoje conta com cerca de 20% já, pelo menos, de investimentos aplicados em valores mobiliários. Mas a nível do mercado de capitais representa cerca de 1 a 3%. Pois, representa 1 a 3% num universo basicamente constituído por títulos de dívida pública. Certo. E a carteira de investimentos das empresas de seguros tem que ter uma estrutura de dispersão entre várias categorias de ativos, sem prejuízo dela poder ter, em algumas jurisdições, sem limites, o investimento em títulos de dívida. É necessário que não existam apenas títulos de dívida na carteira das seguradoras. Certo. Abriu-se recentemente o mercado de ações, o mercado das repos, está a abrir um conjunto de mercados que podem tornar as seguradoras... Só o caso concreto é que determina vantagens e desvantagens de uma seguradora investir no mercado de capitais como ele está hoje. As seguradoras queixaram-se de várias situações, nomeadamente da possibilidade de acesso direto ao mercado primário, e penso que essa é uma questão que ficou ultrapassada com as recentes decisões do Banco Nacional de Angola sobre o tema. Sim, atualmente, desculpa-me, em junho, o Banco Nacional de Angola permitiu a entrada de novas instituições não bancárias, nomeadamente as seguradoras e os fundos de pensões nas operações de mercado aberto. Pois, permitiu. E agora, lá está, as seguradoras e os fundos de pensões têm que ou ganhar capacidade interna para fazer bons investimentos ou recorrer a estruturas, muitas delas supervisionadas pela própria Comissão do Mercado de Capitais, para fazer esses investimentos, pois estão vocacionadas para isso. O negócio primário das empresas de seguros é vender seguros. E, portanto, é aí o foco das empresas de seguros, é aí onde elas se devem focar. Acontece em várias geografias que os recursos que elas dispõem são geridos por empresas que tenham habilitação para fazer gestão discricionária de carteiras, que são as sociedades gestoras de patrimónios, as famosas gestoras de ativos. Portanto, nós não se está a inventar nada. Muito bem. Como olha o facto de as seguradoras participarem do mercado cambial? Isso na plataforma Bloomberg, associado aos bancos, ao Tesouro, às petrolíferas e diamantíferas. Como a Arceg olha para esse quesito? Sob a perspectiva prudencial, nós temos um quadro regulatório bem definido e pensamos que o acesso a essa plataforma não constitui nenhuma ameaça a essa solidez
financeira que se pretende das empresas de seguros e das sociedades gestoras de fundos de pensões. Não temos nenhum dado que nos permita concluir que essa participação nessa plataforma vá prejudicar a nossa função de supervisão, que é o que essencialmente compete à ARSEG. A Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos, a ACEL, aponta Portugal e Brasil como os dois países mais desenvolvidos da comunidade. Eles têm, respectivamente, mais de 100 e 30 seguros obrigatórios. Como Angola está em termos de seguros obrigatórios? O Estado, ao legislar, cria os seguros obrigatórios. Não há nenhum seguro obrigatório criado por regulamento da ARSEG. Pronto. Sectorialmente, os diplomas que vão sendo aprovados no setor mineiro, no setor da construção civil, setor da habitação, os diplomas trazem eles próprios a consagração de seguros obrigatórios. Qual é o papel da ARSEG? O papel da ARSEG resume-se essencialmente na divulgação desses seguros obrigatórios, na junção de sinergias com as entidades responsáveis pela sua fiscalização, que não é a ARSEG, muitas vezes é confundida com essas entidades, mas não cabe à ARSEG fiscalizar seguro obrigatório nenhum. E, em alguns seguros obrigatórios, compete sim à ARSEG, por força da natureza desses mesmos seguros, dos riscos associados a eles, compete à ARSEG legislar, portanto, criar normas sobre a uniformização dessas apólices. Atualmente, qual é a taxa de penetração dos seguros em Angola? Os últimos dados de que dispomos, dados anuais, remontam ao exercício de 2020 e ela andava em menos de 1%. Que é preocupante. Não? Que é preocupante e efetivamente, para nós darmos passos para a frente, fazermos progressos, a ARSEG não pode, sozinha não consegue. Sozinha não consegue. Vamos lá ver os vários aspectos, que concorrem para o crescimento dessa taxa, que é o que todos queremos. Certo? O primeiro aspecto tem que ver com a literacia financeira. A literacia financeira não é um processo da base para o topo, é um processo do topo para a base. Para perceber, para existir percepção mais aprofundada de uma apólice de seguros, é necessário que alguém tenha um conhecimento mínimo, né? Tenha uma formação de base mínima. Portanto, a literacia financeira está muito associada aos níveis gerais de literacia que nós temos em Angola. Os órgãos reguladores do sistema financeiro já muito fazem e vão continuar a fazer para difundir a mensagem relacionada com os produtos transacionados no sistema financeiro. Nem sempre é fácil trocar por miúdos essa mensagem, que por si só é complexa, mas há um esforço de coordenação para passar esse conhecimento. Quer mediante iniciativas como a que tivemos hoje à tarde, quer mediante um projeto que... Estamos a falar do Fórum do Mercado de Capitais. Quer mediante ações de literacia, mediante mecanismos publicitários, quer com parcerias às próprias escolas e universidades, quer até
E esse é um projeto que fazia todo sentido e que teria, de facto, um impacto muito significativo. Infelizmente, não seria um impacto imediato, mas seria um impacto no longo prazo, que seria, efetivamente, a introdução de conteúdos ligados ao sistema financeiro nos manuais escolares dos ensinos de base. O segundo tema é a fiscalização dos seguros obrigatórios. Aí também a ARSEG sozinha não chega lá. Se as entidades responsáveis pela fiscalização sectorial daqueles seguros obrigatórios não o fizerem, nós vamos ter um grau de incumprimento dessa obrigatoriedade muito grande. Mas não tem havido um casamento entre a ARSEG e essas instituições? É necessário que haja esse casamento. A prioridade da ARSEG foi para as noivas, Polícia Nacional e Inspeção Geral do Trabalho, por serem seguros de massa e que têm efetivamente um peso significativo. E, portanto, esse é o exemplo claro de que sem essa parceria, do lado da ARSEG, a informação técnica sobre o seguro, e do lado dessas entidades, a ação de fiscalização prática, efetiva, no terreno. Sem esse casamento, nós vamos ter muito incumprimento nos seguros obrigatórios. Uma terceira vertente dos seguros obrigatórios passa, efetivamente, pelo conhecimento do regulador e pela confiança dos tomadores no regulador. O regulador tem que ser um regulador atuante. Os potenciais tomadores e os tomadores de seguros devem confiar no regulador. O regulador deve passar uma mensagem de segurança e uma mensagem de que as empresas de seguros têm a todo o tempo solidez financeira para dar resposta às responsabilidades que assumem. Portanto, isto tem que estar claro para as pessoas. Que análise faz do desenvolvimento do canal da Bank Insurance em Angola? A Bank Insurance tem tido um crescimento muito animador. É fundamental que haja a potenciação desse canal. Essa é a convicção da ARSEG. Nós saímos de um contexto em que não havia essa parceria para um contexto em que essa parceria já existe e tem tido bons resultados. Não é não são dois, são vários exemplos de parcerias entre seguradoras e bancos com vista à utilização dos canais bancários para a comercialização de seguros. O que é importante fazer e que vai ser feito com a regulação da mediação de seguros. Desde logo porque, como eu referi no início, o nosso sistema financeiro permite que as instituições financeiras bancárias desempenhem algumas atividades fora do setor da moeda e do crédito, que façam mediação no mercado de capitais e que façam mediação, que desempenhem serviços de corretora no mercado de capitais, de distribuidoras e de mediação no setor de seguros. O que é importante fazer? É importante trazer a atuação dos bancos enquanto canais de distribuição para o quadro regulatório da mediação de seguros. Porque essa expressão
essa expressão canais de distribuição pode nos levar a pensar que não há aí qualquer aspecto de mediação de seguros. Tem havido, os bancos não são canais físicos apenas, onde há um funcionário de uma seguradora a vender os seguros, não. Os bancos, eles próprios, os seus funcionários, fazem a comercialização de seguros. Portanto, ao fazer a comercialização de seguros, funcionam como mediadores de seguros. E, portanto, a nossa intenção é de colocar um pouco de ordem ao que acontece hoje, não enterrar a cabeça na areia como avestruz, é encarar a realidade, aceitar os benefícios dela, mas regular e certificarmos-nos de que essa atuação cumpre com as mesmas exigências que são feitas aos mediadores tradicionais. É porque isso pode pôr em causa o próprio funcionamento da mediação, dos mediadores. Não, a questão da mediação é uma falsa questão no nosso entendimento, porque o mediador tem uma relação com o cliente intuito persona. A relação entre um mediador e um cliente é a mesma relação de um advogado e um cliente. Portanto, tem que existir aí a capacidade dos mediadores conseguirem angariar os clientes, transmitirem a eles confiança, colocarem a eles os melhores negócios, os negócios mais adequados às suas necessidades e, portanto, a partir daí eu penso que se esbate o medo de que a bancassurance vá, até porque vai-lhe faltar sempre essa característica de proximidade e de confiança que os mediadores tradicionais passam aos clientes. Portanto, no nosso entendimento, a bancassurance é fundamental e não há qualquer receio que ela vá, eu diria, anular a mediação tradicional. Eu penso que há espaço para que os dois, digamos, os dois modelos de mediação coabitem. Mais uma vez, não estamos a inventar nada, é assim que se passa na maior parte desse mundo. Muito bem. Noutras geografias fala-se já das insurtechs, que são startups que têm revolucionado o mercado dos seguros. Angola está preparada para receber esse tipo de empresas? Nosso mercado segurador? Preparada está. Nós vamos ter agora, nos próximos dias, um fórum, um webinar sobre esse tema. Há uma coisa que nos seguros, ainda há algum tempo atrás comentei com uma pessoa que no mercado de capitais haviam temáticas que nós dizíamos que chegariam, green bonds e outras inovações da criatividade humana que chegariam muito mais tarde. E de facto não se trata de estar preparado ou não, trata-se de que nós ainda não estamos nesse estágio de desenvolvimento do nosso mercado. Mas no setor de seguros as coisas são diferentes. Falar hoje de riscos cibernéticos, por exemplo, não é uma coisa distante para Angola. Como jornalista como deve-se ter apercebido que existiram ataques cibernéticos em várias instituições, muitas delas públicas,
E, portanto, a proteção desse risco é fundamental hoje, aqui agora, num país como Angola. E Angola é um dos países mais afetados a nível da África. Pois, portanto, a globalização tecnológica tem a força que tem e não pode ser, não há como travar. Com essa globalização tecnológica vêm esses riscos, é uma das coisas que nos preocupa, mas enquanto reguladores nós temos todo o interesse que haja esse desenvolvimento e essa transformação digital no nosso setor. Portanto, o desenvolvimento e a inovação tecnológica são fundamentais para o sistema financeiro, traz eficiência, traz rapidez nas transações, traz eficiência nas transações, muitas vezes com segurança, potencia a prestação de um melhor serviço às pessoas. Sim, isto tudo são factos, mas enquanto órgãos de supervisão nós temos que estar sempre atentos aos desafios de supervisão que essa inovação tecnológica nos traz. Muito bem. Em relação ao resseguro, muitas empresas têm apostado, nesse caso os seguradores, têm apostado na retenção de risco em vez da cedência, não é? Mas o facto é que este pode colocar em causa a sobrevivência das mesmas seguradoras, em caso de um grande sinistro, não é? Que recomendação a ARCEG passa então nesse quesito? Nós temos já numa fase bem avançada uma norma regulamentar sobre gestão de riscos, governação corporativa e gestão de riscos. Essa estrutura de retenção e cessão em resseguro faz parte do DNA de qualquer seguradora, né? E faz parte de uma organização elementar dessa dispersão de risco, não é? O resseguro e o co-seguro são ferramentas que permitem às seguradoras fazer então essa melhor gestão de risco. Nos casos em que a análise das condições de solvência e liquidez de uma determinada empresa nos levam a concluir que esse desenho de gestão de risco não está a ser cumprido, há recomendações concretas da nossa direção de supervisão no sentido de existir essa passagem de risco para o resseguro. O resseguro é natural, é um elemento natural do negócio de seguro e obviamente que a concentração elevada de determinados riscos na seguradora não é recomendável, quer por força das boas práticas de gestão de risco a que as empresas estão, digamos, são alvo, quer por força no futuro de determinada regulação que a ARCEG pretende fazer sair. Até lá, há um acompanhamento casuístico e esse acompanhamento casuístico é sempre que a ARCEG entender que há pouca cedência em resseguro,
a ARSEG faz recomendações no sentido dessa situação ser superada. Muito bem. Passados 19 anos, o Presidente da República revogou este ano o decreto que aprova a Constituição da Sociedade Angolana de Resseguro Nacional, a ANGORRE, e o seu estatuto. Qual é a sua opinião quanto a este assunto? A opinião da ARSEG está clara no preâmbulo do diploma a que se refere. E resume-se no seguinte: os motivos são essencialmente os motivos que o Presidente da República e titular do Poder Executivo invoca no seu documento. Há a necessidade de abrir espaço para o setor privado intervir no setor. O Estado está a focar-se nas suas responsabilidades fundamentais, de regulação, de gestor da justiça, da defesa, e a economia tem que ser, no fundo, tem que ser dinamizada por agentes privados. Por outro lado, há um processo público de privatização da ENSA, e, na verdade... O IGAP desistiu da privatização da ENSA via concurso limitado prévia qualificação. Agora o processo segue em bolsa. Essa questão, como regulador, a ARSEG tem naturalmente um conhecimento específico sobre o tema, que na verdade está limitado esse conhecimento a uma fase posterior. Nessa fase em que se encontra o processo, a ARSEG não domina e não tem que dominar aspecto nenhum relacionado com essa temática. É só numa fase posterior do processo de privatização é que a ARSEG tem contacto com os investidores que subscreverem as participações na ENSA, analisar a idoneidade desses investidores, a capacidade financeira dos mesmos, pronunciar-se em relação a isso, dar o seu agrimar ao negócio digamos, autorizar a alteração estatutária da ENSA. Portanto, a participação da ARSEG nesse processo limita-se a esse aspecto. Portanto, eu não lhe posso ajudar. O que preocupa é o facto do IGAP dizer que não recebeu nenhuma proposta que refletisse o valor real da seguradora estatal. Que preocupação, do ponto de vista de regulação e de supervisão, a ARSEG teria em relação a esse tema? Trata-se de acionistas de uma determinada empresa que entendem que devem colocá-la no mercado a um determinado valor e que decidem não avançar em função das propostas que receberam. Resume-se nisso. Muito bem. Já para terminar, que desafios aponta então para o setor dos seguros nos próximos anos? São vários e de dimensões diferentes. O primeiro desafio é este mesmo, é moldar a ARSEG à rápida adaptação aos contextos. E penso que esse é o desafio de todas as organizações. As organizações têm que ser flexíveis o suficiente para se adaptarem aos diferentes contextos. Muito bem, então damos por encerrada esta grande entrevista, numa época marcada então pelo Dia dos Seguros. Até a próxima edição.